Cadê ele? Hoje está uma Saí do ar aqui. Vamos lá. Muito boa tarde, amigas e amigos da Rádio TV Navarro. Estamos iniciando, como todas as quintas-feiras, mais um Verdades Incômodas. Hoje é quinta-feira, véspera de Carnaval. Olha só, o tempo está passando. É dia 16 de fevereiro. Já quase o verão terminando e o calor aumentando. Então, sem mais delongas, nós vamos agradecer aqui a todos os canais que nos retransmitem, quem nos assiste pelo Facebook, o pessoal da TV Cotter estava tentando, inclusive, mudar a logomarca, não sei se conseguiram aí, mas irão nos retransmitir também. Agradecer, então, a todos os que derem joinha, nos compartilharem. A Márcia Lucena já está aqui com a gente. E também o Rubens Paza, que vai ser o nosso convidado especial de hoje, a quem nós já agradecemos antecipadamente. E aí eu passo a bola para Márcia Lucena para fazer a apresentação do nosso convidado. Contigo, bom, é um prazer estar aqui, antes de tudo, dizer que é um prazer estar aqui com o Pisolato, mais uma vez, mais uma quinta-feira. Eu vivo aprendendo nessas quintas-feiras, né? E cada convidado que vem é uma porta que se abre. E hoje eu estou super curiosa para essa conversa com o Rubens Paza, né? Ele é graduado em Biologia, em Ciências Biológicas, né, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado também em Ciências Biológicas e doutorado em Genética e Evolução pela Universidade Federal de São Carlos. Eu fico nervosa só de falar essas coisas, de genética, de biologia, porque são áreas extremamente distantes para mim, né, das coisas que eu vivo, das coisas que eu faço, e por isso que eu acho que vai ser muito legal essa nossa conversa, porque além desse currículo que na medida que o Rubens for falando, a gente vai conhecendo ele mais profundamente, mas na vasculhada que eu dei, Rubens, na sua vida, você também é uma pessoa super militante, né? Atenta ao que está acontecendo no momento no Brasil, né? Uma pessoa que se coloca, e eu acho que isso é o que nos une aqui nesse momento, né? Eu sou Márcia Lucena, sou formada em artes e a vida inteira fui professora de alfabetização de adultos, né? Gestora pública, fui prefeita, fui secretária de Estado da Educação, né? E Pisolato, eu acho que você conhece, né? Ele, a história dele, mas Pisolato a gente se encontra justamente nessa teia, né? Da política e do lawfare, que é o que vem acontecendo com a política no Brasil, na América Latina, especialmente nos últimos anos, né, de uma força muito forte, uma força muito intensa, e nós nos cruzamos justamente nessa teia como vítimas de lawfare. E hoje a gente vai estar aqui conversando com você e sobre tudo que tem acontecido e vem acontecendo no país, né? Mas eu queria já, pela sua atividade profissional, pela sua forma de estar interagindo com as pessoas, né, publicamente, eu queria saber de você sobre as questões que envolvem a pandemia, né, que envolvem a Covid-19, porque é uma coisa que a gente tem a sensação, como sujeito, que ficou para trás, mas recentemente eu perdi uma pessoa relativamente próxima de mim com Covid lá na Paraíba, agora, há uma semana atrás, né? Então, eu fico pensando o que é que vai ser da gente? A gente vai viver com isso dessa forma cíclica, ou a gente vai viver com isso como quem vive com a gripe, né? Se vacinando todo ano, ou o que é que espera a gente daqui para frente com essa visão que você tem sobre
a genética, né, sobre essa transformação que a gente visivelmente consegue acompanhar com a Covid, porque desde que começou para aqui para o Brasil em 2020 até agora, a gente já teve mutações, né? Não sei se a palavra é essa, mas a gente já Sim. teve mutações desse bichinho, né? E aí, a gente vai viver com isso agora? Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos os ouvintes. E eu agradeço ao convite do Humberto, do Henrique Pisolato e da Márcia Lucena. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, para estar aqui conversando um pouco. Confesso que quando o Humberto me convidou, eu não sabia exatamente que era para esse programa, para conversar com vocês. Então, para mim é bastante interessante, importante estar aqui conversando com vocês. Eu acompanho um pouco alguns vídeos, algumas lives de vocês e já assisti, né? E confesso que eu fui atrás, Márcia, porque como eu vi numa entrevista sua, realmente na grande mídia não aparece muita coisa sobre o seu problema de lawfare, né? Sim. E aí eu assisti a uma entrevista sua sobre isso e achei assim, as coisas escabrosas, né? Esses absurdos aí. Então, falando um pouco sobre a questão do ativismo, eu acho que eu sou assim meio inquieto, sempre fui inquieto, então eu sempre fui um pouco ativista de tudo, eu sempre fui, quando eu entrei na graduação, logo eu já entrei no centro acadêmico, então eu já fui de movimento estudantil, quando estava no doutorado, fui do movimento estudantil também, representante da pós-graduação, participei de PDI, de discussões lá na Universidade Federal de São Carlos, ainda no começo daquelas discussões sobre cotas para negros nas universidades. Então, eu sempre fui um pouco ativista de interesse nesses assuntos, e o que é o mais engraçado nisso tudo é que até mais ou menos, acho que 2010, por aí, eu era um pobre de direita. Né? A minha família é toda pobre, sempre foi. Eu estudei sempre em escolas públicas, para não dizer sempre, até meu terceiro ano do fundamental eu estudei em escola particular porque tinha bolsa. Mas aí depois disso nós nos mudamos muitas vezes e acabamos no interior e estudando em escola pública. Fui aprovado em ciências biológicas na Oeste, né, fiz a graduação, mas assim, minha criação, né, sempre foi da meritocracia, aquela criação da meritocracia, aquela criação de que eu tenho que ir atrás das coisas, né, porque afinal de contas era uma época que não existia assim as políticas sociais também, né? Então, a gente acabava tendo que ir atrás de tudo mesmo, e para mim a meritocracia ela era muito presente, porque, afinal de contas, eu era um exemplo da meritocracia, né? Eu estudei em escola pública, consegui a vaga na universidade, consegui bolsa de iniciação científica. Hoje é um dia muito especial, inclusive, né, com o anúncio lá dos reajustes, né? Presidente da República. Isso, não, hoje é um dia sensacional. Hoje de manhã, né, foi anunciado. Isso foi agora há pouco, agorinha, né, foi o anúncio, né, eu estava até acompanhando antes de vir para cá. Que, embora seja um passo pequeno, mas era o passo mais urgente, né, necessário, que era esse reajuste. E eu fui um bolsista de iniciação científica, fui um bolsista de mestrado, fui um bolsista de doutorado. Então, isso tudo foi mudando a minha cabeça aos poucos, muita coisa, né, dentro do ensino público
eu tinha a questão da meritocracia, mas sempre tinha uma discussão ou outra, e isso foi solidificando, né, na minha cabeça, inclusive naquelas discussões do PDI, da Federal de São Carlos, eu lembro muito bem de conversar com o pessoal, e eu não era favorável às cotas, inclusive, eu tenho esse passado bem conturbado, né, de consolidação de quem eu sou, né? Mas eu acho que principalmente vivendo aqui um campus da Universidade Federal de Viçosa, que fica longe de tudo, né? Porque Rio Paranaíba fica a mais de 300 quilômetros de qualquer cidade grande de Está picotando. Rio Paranaíba fica a mais de 300 quilômetros de qualquer cidade maior, como Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte. A gente fica exatamente no meio disso. Então, os nossos alunos são todos alunos, a maior parte é de alunos, ou alunos carentes, ou alunos com dificuldades. Assim, é uma realidade bem diferente de capitais, por exemplo, né? Eu comecei a ver o quanto essas políticas sociais elas eram importantes, né? Então, com o tempo, eu fui sempre discutindo, mas sempre eu sempre me permito repensar as minhas ideias e refletir sobre o que me falam, né? E sempre tentar entender o que o outro está falando. E eu tinha amigos, né, que eu julgava amigos muito inteligentes, muito bem-sucedidos, e que eu pensava, por que eles pensam assim, né? Eles são inteligentes, por que eles estão defendendo o PT, defendendo a esquerda, né? Na minha cabeça isso não entrava muito bem, mas no subconsciente entrava, né? No subconsciente acabou entrando até o momento em que eu simplesmente falei, não tem condições, eu não compactuo mais com essas ideias, eu preciso mudar de foco, né? Mudei meu foco lá por volta das eleições para 2010, foi quando eu me assumi de esquerda, né? Saí do armário sendo de esquerda e desde o então... Teu período, desculpa eu te cortar, Rubens, o teu período na UniOeste, então, em Cascavel, que é considerado um dos polos reacionários do Brasil, foi ainda, quando você se diplomou, se formou ainda, o período da meritocracia. Sim. A partir de São Carlos e Viçosa, que você vai evoluindo. Foi. Enquanto eu estava estudante, eu acreditava plenamente na meritocracia, né? Eu subia, eu consegui todos os... eu consegui entrar na universidade, passei muito bem colocado no vestibular, eu entrei no mestrado com bolsa, eu entrei no doutorado com bolsa, o mérito era meu. Né? A tua família era de Cascavel ou migrou do sul para Cascavel, como a maioria das pessoas daquela região? Os meus avós são de ou Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, né? Mas o meu pai já tinha nascido em Francisco Beltrão, ali no Paraná também. A minha mãe é gaúcha, a minha mãe é de Passo Fundo, e aí migrou com os meus avós, né? E então, sim, eu tenho toda essa questão reacionária ali, é como é, né? É a situação que é ali. Então, eu lembro muito bem, né, de aula de filosofia no ensino médio, o professor de filosofia falando, o trabalho é a única forma de gerar riqueza. E eu discutia com ele, mas como assim, gente? Eu não entendia que não é o meu trabalho que vai gerar riqueza para mim, né, mas o meu trabalho vai gerar riqueza para alguém. Isso demorou para me cair a ficha, né? Então, eu discutia com ele, né, como assim, não sei o que lá. Então, assim, tem muitas coisas que foram, aos poucos, solidificando no meu subconsciente até o momento em que, aqui, né, tendo alunos com problemas, com vários problemas, várias questões,
desde questões familiares, questões financeiras e desse tipo, eu acabei percebendo que, na verdade, tudo que eu defendia não eram, tudo que eu pensava não eram valores da direita, eram valores mais da esquerda. Fiz aqueles testes, né? Eu acho que se a maioria das pessoas fizesse aquele teste, né, para saber qual é a sua orientação política, eu acho que uma grande parte vai se surpreender, porque pensa que é de direita, mas não é. Porque muita gente acha que... muita gente reclama que quer saúde, quer educação, mas vota no pessoal da direita e não entende que não é neles, eles não querem isso, né? Então... É muito interessante isso que você está falando, embora está um pouco fora. Pedir desculpa a Márcia por cortar. Uhum. Porque você está identificando, e é isso que me fez o link, inclusive uma região geográfica que está muito bem enquadrada nisso, né? Como a gente vê, por exemplo, o oeste de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, que caçou, e provavelmente ela vai estar aqui conosco num dos próximos programas, a vereadora, que são pessoas desse perfil, né? Filhos de imigrantes sem terra, que vieram sobreviver, que tiveram todas as dificuldades e que, por coisas do destino e da desinformação e outras combinações, acabaram se juntando às hordes reacionárias, embora todo o projeto de vida está ancorado na defesa de uma política de progressista ou de esquerda. Isso. Então, aí para chegar na questão da Covid, porque então tudo isso fez eu preciso dar a minha contribuição, né? E dentro da universidade a gente tem já vários trabalhos com divulgação científica, que na verdade divulgação científica eu faço com minha esposa, já que ainda não era minha esposa na época, mas desde que a gente estava no final da graduação. Quando começou a internet, não tinha quase nada, né? Como dizem, era tudo mato, não tinha quase nada de divulgação científica em português, então a gente começou a colocar textos na internet em português para ajudar a levar a ciência para quem acessasse a internet, e isso a gente continua fazendo até hoje, né? E quando entrando na universidade, a gente tem projetos do Rock Consciência, que é um podcast, temos um jornal impresso que é enviado para as escolas, para 200 escolas aqui da região, que é um jornalzinho de divulgação científica também, entre outras coisas que a gente faz em divulgação científica. E aí chegou a pandemia, né? E aí chegou a Covid-19, e, assim, aqui nós estamos, como eu falei, a 300 quilômetros de qualquer lugar grande, né? E um exame lá no começo de 2020 levava mais de 15 dias para sair resultado aqui, né? Então, e estudando, né, o processo, como que era feito os exames, a gente viu que, bom, nós temos um equipamento, que é o principal equipamento para fazer os exames, né? Então, será que não teria jeito da gente conseguir oferecer esses exames aqui para a região? Desculpa, quando você fala exame, são os testes de Covid? Testes de Covid, sim. Os testes de Covid, a tal da PCR, né? Sim. Da RT-PCR. Então, nós tínhamos equipamento aqui, e aí, assim, enquanto muita gente foi para o trabalho remoto, nós, pelo contrário, a gente montou o laboratório, desmontou nosso laboratório de pesquisa, né? A gente pegou equipamentos dos nossos laboratórios de pesquisa, colocamos em uma outra sala, a reitoria conseguiu verba para os primeiros 1.000 exames, tanto de Viçosa quanto de Rio Paranaíba, e
conseguimos montar e começar a fazer os exames e entregar os resultados de um dia para o outro, né? A gente saiu de 15 dias de espera para entregar os resultados de um dia para o outro. Todo mundo, tudo voluntário, né? Conseguimos alguns alunos que vieram trabalhar como voluntários. A nossa expectativa era fazer uns 30 exames por dia, mas chegou uma época que a gente chegou a fazer mais de 200. Nossa. E assim, sempre com trabalho basicamente voluntário durante uma boa parte. Depois a gente conseguiu alguns financiamentos para pagar a bolsa para os alunos, né? Enquanto era voluntário, os professores se reuniam e davam uma pizza para os alunos no fim de semana, né? Porque o trabalho era tenso, né? Enfim, teve uma época bem tensa. Então a gente conseguiu aqui fazer para nossa região mais de 24 mil exames, né? Essas amostras, desculpe eu estar te cortando, vocês saíam coletando as amostras para fazer os exames? Como é Não, que eram? das prefeituras, né? Todos esses exames que a prefeitura fazia, encaminhava para nós, aqui de 20 municípios da região. Nossa, foi um trabalho gigante, né? Foi um trabalho enorme, só que assim, nós não fomos a única, né? Tem várias universidades federais e estaduais de Minas Gerais que entraram nessa rede, e funcionou tão bem essa descentralização que esse ano a gente está sendo credenciado para continuar exames de Covid e também de dengue, zika, chikungunya e vários outros. Então a gente acabou mudando muito o nosso foco, né, que na verdade minha linha de pesquisa é outra, mas como a gente costuma dizer, DNA é DNA, né, mexer com DNA de bicho, planta, vírus, é tudo a mesma coisa, então a gente conseguiu fazer dar essa resposta, né. Então acho que assim o principal desse movimento todo foi a resposta rápida que a universidade pôde dar para a população no momento de crise. Né? Eu acho que isso foi extremamente importante, é algo que precisa ser bastante divulgado. Porque né? esse é um dos papéis da universidade, né? Sim, Essa às coisa de vezes... estar interagindo com o universo, né? Com o lugar. É um dos papéis da universidade, isso é muito legal. Às vezes a gente pensa, não estão fazendo nada, mas todo o preparo, todo o conhecimento acumulado permite dar uma resposta em um momento de necessidade. E aí, nisso, eu acabei estudando bastante sobre o vírus, sobre a Covid, e aí eu também contribuí com o ativismo, né, da pandemia aqui na região, o ativismo contra todo aquele negacionismo, né, que a gente conhece bem, em grupos na internet. Depois eu fazia lives assim sobre a Covid-19 para falar como que estava a situação aqui na região. Aí eu acabei dando entrevistas em rádios aqui na região para poder explicar, né, sobre isso. Rádio aqui é algo assim bem funcional ainda, né? E isso gerou alguns problemas também, tem alguns processos também rolando de calúnia, até ameaça de morte, ameaça de linchamento teve, porque eu combatia negacionismo, né? Sim. Então, foi complicado. E aí, nisso, eu consigo responder a questão da Covid, finalmente, Márcia, desculpa toda a demora nesse ponto, mas, obviamente, porque se alguém olhar meu currículo, aí vai ver, mas ele nunca trabalhou com virologia, por que está falando de vírus, por que está falando da Covid? Mas foi a necessidade que obrigou, né? Se fosse só uma questão técnica, fazer o exame é muito fácil. Fazer o exame, tecnicamente, não é difícil. Só que, como cientista, a gente sempre fica com um monte de pergunta. Cada resultado estranho, né, cada notícia na mídia, a gente fica com perguntas e vai tentando responder. Essa é faz parte da inquietude, né, do cientista.
Então, eu consegui, né, estudei bastante para poder responder as questões, porque não tinha, né? A gente agora está com o Ministério da Saúde, né? A gente não tinha ninguém na época, a gente tinha mais, era de serviço, né? Era negacionismo mesmo. Então, as pessoas tinham muitas dúvidas simples, dúvidas básicas, né? E aí, então, eu digo, sim, a gente vai conviver com a Covid agora para sempre, vai ser um problema mais sazonal como gripe, vamos ter que tomar vacinas todos os anos, principalmente porque esse vírus, ele é um vírus que justamente, ele sofre mutação muito rápido, né? Vírus de RNA sofre mutação muito rápido, e isso faz com que ele mude e, eventualmente, a mudança dele causa um escape na vacina atual, um escape para o nosso sistema imunológico. Então, por isso, todas as campanhas de reforço nas vacinas, não é que as vacinas não funcionam, pelo contrário, elas funcionam muito bem e a gente teve um grande exemplo disso depois que a vacinação chegou a um determinado ponto, os números caíram. Foi só assim que os números caíram. Enquanto estavam distribuindo kit Covid que não servia para nada, os números estavam aumentando, né? Então, as vacinas, elas funcionam muito bem, mas o problema é que esse vírus, ele é um vírus que muta muito rápido, tanto que a gente está agora, assim, tem inúmeras variantes distribuídas. Algumas são essas de preocupação, né? Então, dentre as várias mutações que aconteceram no vírus desde 2019 até aqui, algumas dessas mutações elas são essas variantes que a gente chama variantes de preocupação, que é o caso da variante Delta, a variante Gama e a variante Ômicron, que hoje é a que está mais difundida, né? Então, sim, a gente vai ter que conviver com ela e torcer para que os escapes dela sejam um pouquinho mais lentos do que o nosso avanço na produção de vacina. Em resumo, a verdade incômoda é que a Covid veio para ficar. Veio para ficar. E que vai ser uma espécie de briga gato-rato, nós com ele tentando sobreviver e se camuflando e mudando, e a gente tentando evitar. Quem tomou vacina, a tendência é que já venceu metade da batalha. Morrer é bem mais difícil, mas isso não imuniza. Acontece. Acho que isso é ótimo. Esse tipo de... para as pessoas terem bem claro de que, a partir de agora, né, vai ser essa eterna luta. Desculpa, Marta, você queria perguntar. Não, eu ia só mesmo, eu fico preocupada muito com isso, da informação, né, da forma como a gente deve informar. Eu fui prefeita numa cidade na Paraíba, e no início de 2020, quando a pandemia chega ao Brasil, né, que a gente ouvia falar, começou na Itália, né, aquela coisa do bafafá na Itália e tudo, e eu lembro que eu até comentei, a cidade que eu era prefeita é uma cidade turística. Então, eu até comentei no Facebook, eu digo, olha, se chegasse aqui no Conde essa Covid e eu tivesse que fechar a cidade, como a Itália fechou, né, várias cidades na Itália fecharam, eu estava morta, linchada em praça pública, porque o povo faz logo essa coisa com a economia, com o emprego, com tudo, né? E aí eu não acabei de fechar a boca, aí chegou no Brasil, e eu fiz logo o que eu achei que eu tinha que fazer, que a gente vinha aprendendo com quem já tinha passado por aquilo. Então, eu fechei a cidade. Ninguém entrava na cidade, só quem morava e trabalhava na cidade. Né? Isso deu um bafafá, porque era uma cidade turística, muita gente do interior da Paraíba tinha casa lá, porque tem praias, etc, etc, etc. E muita gente estava indo para o Conde para se livrar da Covid na sua cidade, achando que ali podia fazer festa, churrasco, sei lá, o que era pela cabeça das pessoas.
e eu fechei a cidade. E o Ministério Público entrou contra mim na justiça para abrir a cidade de novo, né, na véspera da Semana Santa, dizendo que eu não tinha, eu não tinha dados concretos que justificassem eu tirar o direito das pessoas de ir e vir. Né? Ou seja, essa a gente vem viveu mais fortemente em 2020, mas a gente ainda vem vivendo esse ciclo de desinformação, né, com relação à Covid. Aí o que eu queria saber de você é uma coisa bem básica, de quem é bem por fora mesmo. A gente pode pensar, por exemplo, que um dia a Covid vai ser como a gripe. Eu não vou hoje para a tua casa não, que eu estou gripada. E aí ninguém se alarda, fica tudo bem. A gente vai chegar nesse ponto ou a Covid ainda vai demorar bastante tempo com essas mutações e a gente, a cada minuto, surgindo uma Covid nova? Olha, o problema principal é que quando a gente fala de vacina, essas coisas, aqui no Brasil a gente tem uma grande parte da população já vacinada, pelo menos com 2 doses, embora ainda não seja o ideal. Mas tem um problema principal, que é os países em desenvolvimento, abaixo do desenvolvimento, subdesenvolvidos, que a vacinação é muito lenta e ela não chegou como deveria ter chegado. E quanto mais a gente deixa esse vírus solto, mais chance dele ter uma mutação. E quanto mais mutações ele tiver, mais chance de ter uma mutação que vai escapar da nossa vacinação. Então, pode ser que chegue no momento em que a gente tenha, não, é uma Covid, ok, tá Covid, fica em casa, beleza, né? Como uma gripe, tranquilo. Pode ser aqui no Brasil, por um tempo, isso aconteça, mas como a gente tem um mundo globalizado, pessoas indo e vindo para lá e para cá a todo momento, chegar uma variante nova, diferente, isso pode acontecer. Até porque a gente precisa de passaporte, mas o vírus não, né? O vírus não precisa, o vírus vem, ninguém sabe que ele está junto e não tem muito o que fazer quanto a isso. Então, enquanto a gente precisa, na verdade, o quê? Nós temos hoje essa Omicron, que é uma variante que ela escapa da maioria das vacinas. Né? Embora ela escape, a vacinação do vírus padrão deixa o nosso organismo um pouquinho mais apto a responder ao vírus, então é por isso que as taxas de óbito são menores, né? Só que ela escapa. Né? Então, o vírus continua, muitas pessoas continuam sendo infectadas e passando esse vírus para frente. Né? A vacina ela não impede isso. Né? Essa vacinação que a gente tem não impede que alguém seja infectado com o vírus e transmita o vírus. Ele pode não ter muito sintoma, pode não vir a óbito, mas ele vai transmitir. Então, o vírus continua se propagando. E essa Omicron, ele escapa um pouquinho, e é isso que faz com que ainda tenhamos óbitos, ainda tenhamos pessoas que sofrem com a doença. Né? Só que já existe a vacina para Omicron. Né? A Pfizer já disponibilizou uma vacina atualizada, que é a vacina bivalente, que protege também contra a Omicron, só que aqui no Brasil ficou mais de 3 meses a Anvisa para fazer a liberação ano passado, né? E depois da liberação foi feito aquelas compras que a gente conhece muito bem, e está chegando agora as vacinas, e é por isso que o governo atual já fez o calendário para continuar a vacinação a partir do final de fevereiro, com essa vacina bivalente que já protege um pouco melhor contra a Ômicron, né? Então, assim, vai chegar nesse ponto, só que até lá a gente precisa
de uma campanha mesmo de vacinação. Não assim, se vacina quem quer, porque não funciona desse jeito. Vacina não funciona desse jeito. Vacina não funciona assim. Eu tomei, estou imunizado, o resto que se vire. Não, é uma questão social, é uma questão do todo, porque eu me vacinei, mas quem sabe a minha avó, que eu vou lá visitar, eu me infecto, para mim não é nada, mas eu mato ela com o vírus, né? Ou a professora das minhas crianças, ou alguma coisa assim, né? Ou outras pessoas que são mais sensíveis, né? Então, é uma questão que é social. Então, a gente precisa de uma campanha de vacinação, uma campanha de vacinação contra a gripe também. A OMS já sinalizou que o vírus da gripe H5N1 pode virar uma pandemia em breve, está nesse caminho. Então, a gente precisa o vírus da gripe, esse H5N1, também é mortal, ele também causa mortalidade. No passado, muita gente morreu com gripe, né? Exatamente. Então, a gente precisa de campanha mesmo de vacinação, e eu acredito que agora vai ter, porque a doutora Nízia, ela tem esse perfil, né? É um perfil que a gente precisava mesmo no Ministério da Saúde. Então, a gente precisa dessa campanha para fazer com que as pessoas se conscientizem de que não é porque tomou a vacina, tomou 2 doses e não precisa mais nada. Né? Não, tem que tomar a vacina todos os anos. Se o posto de saúde está com a vacina para você com a 5ª dose, vá fazer a 5ª dose. Se é a bivalente agora, que vai ser a partir de fevereiro, vá fazer essa vacinação da bivalente. A gente precisa disso. A gente precisa de uns 80%, 90% da população vacinada para a gente ter um conforto, né? Para a gente ter assim... Rubens, e as sequelas? Porque tem informações de que praticamente mais de 10% da população brasileira não foi a óbito, mas teve o Covid, se recuperou. Que tipo de sequela pode ficar? Que sequelas são perenes? Como é isso? Então, o que a gente sabe até hoje são sequelas que duram, que podem perdurar pelo menos 3 anos, né? Mas a gente não sabe o quanto tempo, mas é justamente isso. O fato de você não ter uma chance menor de não ir a óbito não significa que você está livre de sequelas. Né? Então, você pode ter um comprometimento de memória, já foi visto, comprometimento cardíaco, comprometimento dos próprios pulmões. Né? Quem teve Covid sabe muito bem que não foi mais a mesma coisa desde então. Né? Neurológicos também, né? Neurológico, sim, de memória, assim, fica mais aéreo até, muitas pessoas relatam. Então, sim, né, nós temos os problemas dessas sequelas, inclusive em crianças, tanto que, assim, nós demoramos muito para mandar nossas filhas de volta para a escola, presencialmente. Foi só quando não teve mais jeito mesmo que o governo obrigou a voltar presencial, porque senão elas não voltariam. Né? Não é porque criança sofre menos, tem menos óbitos. O problema é que nós não sabemos os efeitos colaterais, nós não sabemos as sequelas nas crianças. Tá? Então, eu vou jogar roleta russa com minhas filhas? De jeito nenhum. Então, a questão é essa, a gente não sabe ainda. Né? O que a gente conhece, o que se conhece, algumas sequelas que perduraram pelo menos 3 anos, mas nós não sabemos o quanto elas ainda vão perdurar. O grande desafio desse momento que a gente está vivendo, desde que a Covid surgiu, o grande desafio é a gente não ter uma equação, né? A gente não tem uma tabelinha, a gente não tem um manual, a gente não tem nada, porque eu mesmo, assim, com pessoas da minha casa, né, dizia assim, eu dizia, vamos ver, fazer o teste, se é Covid. Não, claro, não é Covid, não, isso aqui é só uma... Fulano teve Covid, é isso, é isso, é isso. Eu digo, mas se tem gente que não teve nenhum sintoma, então os sintomas variam de pessoa para pessoa, né?
Aconteceu na minha casa, por exemplo, que meu filho teve Covid, e aí a gente testou todo mundo, porque a gente mora num sítio com todo mundo junto, cada um na sua casa, mas todo mundo ali convivendo o tempo todo. Então, testamos todo mundo. Aí descobrimos que minha mãe, com 90 anos, estava com Covid sem sintoma nenhum. Né? Então, é o cúmulo. A minha mãe, que não sai de casa, tem Alzheimer, tem dificuldade de mobilidade e tudo, não estava com Covid sem nenhum sintoma. Então, é uma coisa que não tem uma regra. Né? Não, quando a gente começou a fazer os exames, sempre acompanhando, né, as determinações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, sempre as determinações eram de testar o mínimo possível. Esse é um outro problema que nós tivemos aqui no Brasil. Os exames eram o mínimo possível. Tá? E, assim, uma pessoa era testada positivo, o ideal, o correto, seria testar todas as pessoas que estão ao redor. Justamente porque algumas poderiam estar positivas sem sintoma. Aí, o município de Rio Paranaíba, aqui, a gente conseguiu fazer um acordo com eles, porque, assim, a gente começou a fazer os exames, como eu falei, com os 1.000 insumos, né, para 1.000 exames que a reitoria comprou, e depois nós começamos a receber alguns kits da Secretaria Estadual de Saúde, né, da Fundação Ezequiel Dias, que é a nossa central, né, de saúde do LACEN, nosso laboratório central aqui em Minas Gerais. E só que para plásticos, né, porque todos os descartáveis que a gente utiliza nunca chegaram, né, chegaram no final da pandemia, tá, porque no começo a compra estava extremamente difícil, para não dizer impossível, porque os preços estavam mudando o tempo inteiro. Vocês devem lembrar que se falava na TV até isso dos preços de máscara, preço de luvas, né, álcool que sumiu, né, álcool em gel que desapareceu, então, porque os preços estavam assim, estava absurdo. Então, a empresa que vendia plástico, se você abrisse o processo de licitação hoje, quando fosse para fazer o pregão, já era outro valor, ela já não entregava, tá? Porque simplesmente não tinha mais. Tinha que vir um carregamento da China, mas tudo estava direcionado para Estados Unidos e Europa. Vinha para cá se sobrasse, né? Então, durante muito tempo, a Secretaria Estadual tentou fazer compra e não conseguiu, só conseguiu fazer compra de plásticos no finalzinho. E aí a gente conseguiu fazer alguns outros acordos, um pouquinho de doação, um acordo com a prefeitura aqui, com o consórcio de saúde da região ali, e isso fez com que a gente tivesse uma verba e conseguisse falar, olha, empresa, você tem os plásticos hoje? Tenho, então me manda que eu tenho dinheiro aqui, eu consigo te comprar. E isso que a gente conseguiu ficar sem parar de fazer exame desde o começo da pandemia até o final entre aspas, né? Mas assim, não se testava, os testes eram o mínimo possível justamente porque estava tudo em falta. Só que como a gente tinha esse acordo com a prefeitura, eu conseguia conversar com a secretaria municipal e falar, olha, testa todo mundo, tá? Testa todos os contatos. O fulano ali teve positivo, testa todos os contatos. Então, a gente conseguiu, no nosso município, fazer uma testagem bem maior do que o normal. E nessa testagem bem maior, a gente pegava em torno de 20% de assintomáticos positivos. Tá? Então, assim, é mais ou menos isso. Isso, né? Isso é o que movimenta a roda, né? É o que movimenta. Assintomáticos, Sabe que no Conde, que é essa cidade onde eu fui prefeito, sabe o que foi que a gente fez também logo no início, que além de fechar a cidade, a gente fez um trabalho de georreferenciamento que a gente usava para outras políticas, mas aí quando aparecia, como não tinha teste para fazer, aí quando aparecia alguém com sintoma gripal, a gente, com o georreferenciamento, a gente isolava aquela área ali e todo mundo ali fazia quarentena.
Então, a gente passou, eu comprei, na prefeitura comprou celular para todos os agentes comunitários de saúde, né? E ele tinha contato com aquela rede que ele administrava ali. Então, ao invés da pessoa vir para o posto de saúde, porque estava gripada, com febre, ele ligava e a gente, através do agente de saúde, fazia todo a contenção daquele grupo familiar ali, dentro de casa, né? Mas foi um desafio, uma trabalheira muito grande, porque tem a resistência das pessoas, a dificuldade de comprar, como você falou. Muitas prefeituras responderam por denúncias feitas pelo próprio Ministério Público. Como é que você comprou? Uma loucura, a gente trabalhando de um lado e o Ministério Público desmanchando de outro, né? Acusando você de desvio de superfaturamento, de tudo no mundo, quando, de fato, só era a promotora ir na farmácia e querer comprar uma caixa de máscara, que custava R$15, passou a custar R$120, né? Exatamente. Menino, olha, pense no desafio essa Covid trouxe para a gente, né? A gente teve que aprender a se organizar na marra, né? Na marra. E foi assim, a gente teve que se organizar sem um comando central, né? Isso. Que não tinha um comando central. Junto com o vírus do Covid, a gente descobriu que tinha um vírus muito maior, que era o vírus da ignorância. Era o bolsonarismo mesmo. O bolsonarismo acabou de matar muita gente mesmo. O Brasil tinha tudo para dar exemplo de como lidar com a Covid-19, com uma pandemia, porque o sistema de saúde do Brasil ele é exemplar. A gente reclama porque tem que reclamar, porque a gente precisa melhorar a experiência sempre, né? Mas essa questão dos agentes de saúde, de vários outros âmbitos que o SUS poderia ter nadado de braçada, a gente não poderia ter 20% dos óbitos que a gente teve. Né? Tem o excesso que foi da falta do genocídio mesmo, mas a gente tem um percentual ali que também seria ainda reduzido se tivesse sido bem utilizado o sistema que a gente tem. Se o SUS tivesse tido autonomia, né? Tivesse tido vida mesmo, atitude. Né? Sim, com certeza. Realmente foi lamentável. Eu lembro que no Conde, a gente na Paraíba tem um tipo de servidor que é o servidor de emergência, né? Que é o contratado emergencial. E durante a pandemia, a promotora ela determinou que, como as escolas estavam fechadas, que eu demitisse os servidores na área da educação, que era onde estava concentrada a maioria, que eram prestadores de serviço, que eu demitisse. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou demitir gente no meio de uma pandemia? Aí nós deslocamos esse pessoal para a saúde, né? Como demos um nome, que eu não me lembro nem qual foi, para não demitir ninguém, e botei esse povo junto com o povo da saúde, não para fazer o trabalho mas para fazer essa ponte, né? Ao mesmo tempo que ia levar e ver as tarefas dos meninos, etc. e tal, em casa, já que os meninos, que a gente montou todo um trabalho de educação remota e tudo, trazia essa informação. Olha, lá na casa de fulano, tem o avô dele, está gripado lá, não sei o quê, e a gente já ia resolver, né? Porque foi um exército de gente na rua para poder impedir que as pessoas adoecessem. E, de fato, a gente conseguiu resultado. O Conde foi a cidade de todo o litoral da Paraíba e também da região metropolitana com menor número de casos, menor número de internações e menor número de óbitos. Né? Ou seja, é o que o SUS faria, né? É o que o trabalho do SUS faria no Brasil, se a gente tivesse tido liderança, né? Se a gente tivesse tido alguém para peitar mesmo e dizer, vamos aqui, o exército tem que estar na rua, porque o que importa é a vida das pessoas, né? Sim, com certeza, com certeza. A gente tinha sempre um grupo de pessoas que precisavam estar trabalhando em diferentes áreas para garantir que as outras pudessem ficar em casa e a gente conseguir segurar. Né? Mas o problema é aquilo que você comentou, Márcia, a economia, né, falou mais alto, né?
Como é que eu vou ficar sem abrir o meu estabelecimento? Né? Mas o ponto mas isso tem que ser cobrado dos governantes. Né? O poder público tem que dar a garantia para você poder fazer isso. Né? Em vários lugares do mundo, o poder público, nenhum deles comunista, né? O poder público pagava boa parte do salário dos funcionários justamente para poder fazer com que ele ficasse em casa. Né? O problema é assim, eles queriam tudo largado e funcionando, gente. Isso fez, né? A gente não teve. Muita gente reclama de todo a quarentena do Brasil, mas a gente não teve quarentena real. A gente não teve um processo de lockdown em lugar nenhum do Brasil. Exceto um ou outro município, assim, por um curto período de tempo. Não teve geral, não teve nada disso. E o pessoal ainda reclama, né, sendo que não aconteceu. Por isso, porque faltou liderança, e a liderança que existia dava sinais contrários a isso. Então, deixou o povo brasileiro numa situação de, sei lá, de louco mesmo. Todo mundo cada um se vira para fazer o que quiser. Ficou ali, na bipolaridade, né? Uns dizendo que sim, outros dizendo que não, e sim, quem foi ficou forte livre. Ficou o exército do Brancaleone, né? Ninguém orientava. Quer dizer, você orientava para um lado, ia para outro. Agora, eu acho que o importante, né, e o também preocupante e triste de tudo isso que o Rubens disse, é de que nós tivemos, na realidade, um genocídio no Brasil. Nós perdemos milhares e milhares de vidas por negligência, desinformação e principalmente isso, porque quem tinha a responsabilidade de orientar e de estabelecer uma política se omitiu ou orientou de forma errada. Isso. E não foi uma questão de ninguém sabia de nada. A gente sempre esteve alguns meses com alguns meses de adiantamento do que ia acontecer. Né? Chegou aqui no Brasil depois do que aconteceu na Itália, né? E na Europa ali, alguns países. Ou seja, a gente já sabia o que ia acontecer, já sabia o que ia esperar. Né? Já tinha que ter preparado o aeroporto, já tinha que ter preparado o sistema de saúde para fazer exames, já tinha que ter se salvaguardado de muita coisa. Então, sim, não é que é uma questão de não tinha o que fazer. A pandemia chegou, pegou todo mundo de calça curta, sim. A pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa, todos os países foram pegos de surpresa nisso. Agora, uma boa parte, a maior parte dos países conseguiu lidar, conseguiu segurar. Países com o mesmo tamanho do Brasil teve muito menos mortes. Isso significa dava para fazer alguma coisa. Né? Então, e não era informação que era escondida. Né? Foi uma época, a gente viveu uma época em que nunca tivemos assim pesquisa científica tão aprofundada em um tema só e tudo livre, né? Todas as informações livres para a população, livres para quem toma decisão. Né? Então, tudo bem, o presidente não sabe biologia, não sabe de vírus, mas ele tem equipe. Né? O Ministério da Saúde tem que saber, tem que ter gente lá que sabe ler um artigo científico, que sabe conversar com o Ministério, com a OMS. Né? Então, não é uma coisa assim que, nossa, não dava para prever, não dava para saber o que fazer. E tem que ter um plano de emergência, né? Para qualquer coisa. Sim. Para qualquer coisa. Sim. Quanto tempo levou para criar uma comissão para avaliar o problema? Isso aí tinha que ter sido criado na hora. Né? Apareceu o problema, decretou pandemia, meu filho, monta uma equipe de emergência de especialistas para poder discutir. Mas tinha gabinete paralelo, tinha, né? Mas o específico não. Então é complicado, né? Foi juntou uma espécie de incompetência, burrice e maldade.
né? Foi. E o projeto político era esse, era incompetência, burrice e maldade, ignorância, assim, A porque proporção de maldade era maior. preponderante. Eu acho que Olha, disputa a com a burrice. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta gente sem saber o que estava fazendo, no lugar que estava. Basta ver o presidente do Banco Central, que é o que restou aí de. Né? E é uma anta. O presidente do Banco Central ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe de nada. ou o Sabe, pior é que Ou talvez sabe muito bem, né? e sabe muito trabalha bem contra a quais. gente, né? Meu Deus do céu. Eu estava dizendo, a conversa está muito boa e eu acho que a gente está prestando uma série de informações, né? Mas teve alguém que um dia inventou esse tal de tempo aí, relógio, né? Então, como a gente é escravo do tempo e do relógio, eu acho que deixaria agora as últimas considerações do Rubens e depois a Márcia, para que a gente vá para o carnaval, descanse bastante, aproveite e festeje. De máscara. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado por esse convite, eu gosto muito de conversar sobre Covid, essas coisas, e tirar essas dúvidas, a gente está sempre estudando para isso, né? E a Covid veio para ficar, o uso de máscaras em aglomerações é sempre recomendável, embora o Conselho de Medicina diga que não, mas né, não acredite neles, tá? Porque é recomendável sim, né? Então, vai para aglomeração, usa máscara, tá? Se proteja, porque a gente ainda não entende essa doença completamente, as sequelas a gente ainda não compreende totalmente. Então, a mensagem é essa. E muito obrigado e um prazer conhecê-los e poder conversar um pouco com vocês aqui. Muito obrigado mesmo. O prazer foi nosso, né? Eu confesso que eu estava bastante preocupada com essa nossa conversa, porque eu digo, meu Deus, o cara com uma bagagem dessa, e eu, pelo menos, eu sou uma pessoa absolutamente leiga, né, em tudo isso. Eu disse, como é que... Mas é isso, é conversar sobre a vida, né? Conversar sobre a vida e a forma que a gente encontra para viver melhor, né? E juntar Sim. isso, quem vive pesquisando, quem vive estudando, né? Os cientistas, juntar isso, essa bagagem, traduzir da forma como você traduziu aqui, que nem eu falaria, né? Assim, você passou a mensagem que nem eu passaria, sendo uma pessoa que não, com a simplicidade que a gente precisa, né, para poder compreender, entender e enfrentar isso que, de fato, ainda não acabou. Né? Melhorou Sim. bastante, porque a história da vacina ela precisa ser uma coisa de massa, né, para poder ela funcionar. A gente precisa entender isso, acho que isso foi um aprendizado importante, né? Mas, assim, você traduziu muita coisa de uma maneira muito simples, boa da gente escutar porque a gente compreende, né? Então, eu sou muito Bom. grata a você, Rubens, a você também, Pisolato, pela companhia de toda quinta-feira, né? E as pessoas que nos acompanharam aqui, Ana Gilza, querida, o Wagner, né? Eide, enfim, todo mundo que esteve aqui com a gente e que estará com a gente, e dizer que toda quinta-feira a gente está aqui, às 5 horas da tarde, trazendo sempre alguém assim, tão legal e tão simples como o doutor Rubens Paza, que está aqui com a gente. Obrigada. Ótimo. Agradeço. Obrigado, então, a Márcia, obrigado especial ao Rubens. Eu fico muito feliz porque eu fiz parte do movimento, na época, para a construção da UniOeste. Eu acabava de ter saído, né, chegado na região de Toledo, no Paraná, e o Rubens não só se formou na UniOeste, mas depois foi para São Carlos, Viçosa, hoje prestando todo esse serviço. E eu acho que o nosso desafio na vida é isso, é vencer todas essas, mas vencer principalmente o vírus maior, que é o vírus da ignorância. Né?
Como dizia aquele personagem do Chico Anísio, a ignorância que extravanca o progresso. Extravanca o progresso, é mesmo. Então, companheirada toda aí, bom carnaval. Quem descansar, descanse com prudência. Quem for para a festa, use máscara, se proteja, né? Mas aproveitem para celebrar a vida. Quinta-feira próxima a gente volta. Muito obrigado, então, a todos e até a próxima quinta-feira.